Bom dia, sétimo ano, bom dia, professores e alunos. Estamos de volta, né? Que tenhamos um 2021 muito feliz, muito tranquilo, ok? Eu sou Andréia Paulon, professora de língua portuguesa. Quem vai me moderar hoje é a professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Espero que seja uma semana ótima, boas aulas, tá bom, Andréia? Vamos lá. Então, a aula de hoje, lendo cartazes. Vamos ao tema da aula e a habilidade. Por favor, gênero, cartaz, né? O tema da aula. A habilidade, eu não vou ler inteira, porque hoje agora a gente tem pouquinho tempo. Então, é EF06LP04A, certo? Deem um print na tela, professores. Vamos lá. Elaine, leia para nós, por gentileza, os objetivos da aula. Sim. Retomar o gênero cartaz e suas características, ler e interpretar cartazes, identificar, reconhecer e analisar o uso de verbos em suas formas verbais e seu emprego na linguagem do cartaz como recurso estrutural do gênero textual. Reconhecer a função social do gênero cartaz. Andréia? Sétimo ano, vamos lá. Por que eu coloquei retomar, né, as características do gênero cartaz? Porque essa fase ainda é uma fase de recuperação, ok? E eu estava, então, ano passado com os sextos anos, então eu sei mais ou menos o que vocês tiveram, tá? Para quem já acompanhava. Para quem não acompanhava, a gente vai começar com uma acolhida e que se você não lembra do gênero cartaz, você vai passar a lembrar, ok? Então vamos lá, acolhida, vocês terão aí um minutinho. Você se lembra das características do gênero cartaz? Vejam que nós temos dois cartazes aí. Então o primeiro está em azul, né? Azul branco, azul escuro, branco e um azul mais claro. E Stay Home, Save Lives. E o outro, No Hate. Poxa, professor inglês? Não, é que às vezes a gente pega o que está mais fácil por conta de direitos autorais, certo? Então, Stay Home, Save Lives. Fique em casa, salve vidas. E No Hate é sem ódio, ok? Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, um minutinho para vocês então no chat. Vamos lá, Elaine. Vamos sim. O aluno Eric disse, nome e imagens de fundo. Vamos lá. Tem que ser impactante. Informações, nome, imagens, cores, verbos no imperativo. Esses, Andréia. Nossa, eu estou vendo aqui também, acompanhando com você, Elaine. E eles estão dizendo bonitinho, hein? Estão lembrando bem. Então vamos lá, ó. Características do gênero cartaz na tela. Predominância de verbos no modo imperativo, emprego das linguagens verbal e não verbal, preocupação com a estética, textos curtos e adequados ao público, função social, informar e ou conscientizar o leitor a respeito de um determinado tema. Circula tanto em mídia impressa quanto em mídia digital. Então vamos lá, vocês prestaram bastante atenção nas aulas do ano passado, hein? Gostei agora, fizeram uma revisão boa. Vamos fazer a leitura de um cartaz agora, para que a gente comece a prestar atenção nessas características que nós acabamos de falar, certo? Então vamos lá, ó.
Leia silenciosamente este cartaz, analisando as informações que ele nos traz e observando também as imagens, as cores e o que elas representam. Então, olha, pode deixar para eles, eu vou falando. Olha só, nós temos o que seria, né, um adulto e uma criança, ou então uma pessoa mais velha e uma mais nova, né, uma criança no caso. E não ao bullying, seja um amigo. Vamos lá, prestando atenção em tudo isso. Vocês vão começar a falar algumas coisas para mim. Pode colocar no próximo slide já. Olha só, o cartaz lido teve a finalidade de informar sobre o bullying, divulgar uma campanha sobre bullying ou orientar e conscientizar o leitor a não praticar o bullying. Como vocês têm que pensar um pouquinho, um minutinho aí para vocês, vamos lá? Então, Elaine. Vamos lá. O aluno Cauã colocou letra C, Rian colocou divulgar, que seria a letra B, né? Letra C, professora Maria. O aluno Ciro colocou C. Mais? Letra C, a maior parte. Ok, então vamos lá, vamos prestar atenção. Pode colocar para eles a resposta correta e eu vou falando a respeito. Então, ele não só orienta, né, esse cartaz, mas ele também conscientiza. Então, observando em azul aqui, né, na faixa azul, não ao bullying, seja um amigo. Ao mesmo tempo que orienta, conscientiza, né? Nós temos essa faixa vermelha que já indica para nós que isso é um sinal aí de proibição, né, do que tenha de ser feito, certo? E nós temos então duas figuras aqui, como se fosse uma adulta e uma mais nova, ou um mais velho, um maior e um menor, né? Sempre esse maior, esse menor vai mostrar. E olha a posição do braço, né, apontando como se tivesse julgando alguma coisa, né, no sentido de ofender até. Elaine, você tem alguma coisa para complementar dessa imagem que eu não vi? Não, tudo ok, André. Tudo ok? Tudo ok. Vamos lá. Então, a questão 1, resposta C. Questão 2, eu mesma toquei na tela e mudei, não tem problema. Vamos lá, questão 2. Identifique a frase que apresenta um verbo. Então, o que é um verbo? Não vou colocar aquela definição que vocês estão acostumados, coloquei uma outra. Palavra que expressa ação, acontecimento num determinado tempo e modo. Então, você identifica e depois destaca. Alguém já disse lá no começo sobre verbos no modo imperativo. Vamos ver se é isso mesmo, ok? E a questão 3, o verbo identificado expressa a certeza de um fato, dúvida, possibilidade de um fato, ordem, orientação em relação a um fato. Então, vocês têm duas questões, eu vou dar para vocês 2 minutinhos, aí a gente volta a comentar, ok? Vamos lá.
Então, Elaine? Vamos lá, então. A aluna Mariana, Ana Clara e Shirbeli disseram que é a letra C. O aluno Iago disse que é a letra C. Pedro e Beatriz, letra C. Murilo, letra C. Andréia? E qual é o verbo? Estou vendo aqui alguns. Seja. Responderam certinho, né? Isso, deixa eu ver aqui. Tem o provar-lhem aqui. Seja é o verbo. A Pro Maria Ângela também colocou seja o verbo. Muito bem, vamos lá. Observem então a questão 2, né? Nós temos, era para identificar primeiro o verbo. Não ao bullying aqui, nós temos um verbo subentendido, ok? Então, eu pedi para vocês identificarem, então precisaria estar expresso aqui, aparecer aqui, assim como está aparecendo, ok? É o seja, então, né? É o verbo. E a 3, o verbo identificado expressa certeza de um fato, dúvida ou uma ordem, uma orientação. Quando eu falo seja, eu estou dando uma ordem, né? Ela pode muitas vezes estar soando como orientação, mas, né, já vou até dizer aqui, a gente tem o verbo no modo subjuntivo, no modo imperativo, e o modo imperativo tem como significado principal aí a ordem, né? Ele pode até às vezes soar como um pedido, como súplica, como orientação, mas ele é uma ordem, ok? Então acertaram. A 2 é seja um amigo, né? A frase que apresenta um verbo e ele expressa ordem, orientação em relação a um fato, ok? Próximo slide. Vamos lá, analisando cartazes. Elaine, pode ler a segunda para mim, por favor? Sim. Leia o cartaz a seguir, observando como as informações estão organizadas. Recomendamos realizar a leitura seguindo as orientações dadas na alternativa 1. Na atividade 1. Isso, ok, desculpa. Não tem problema. A atividade 1 é a que nós fizemos agora, então, é prestando atenção em tudo, né? Nos desenhos, prestando atenção na cor, prestando atenção na letra, prestando atenção em tudo. Vamos lá, então. Pode deixar um pouquinho para eles ainda lá. Pode deixar um pouquinho, ó. Aqui nós temos 4 cachorrinhos, né? E não deixe seu grande amigo morrer de raiva. Durante o ano todo, tá bem pequenininho aí, tá? Durante o ano todo, você pode vacinar o seu animal gratuitamente, certo? Então, vamos lá. Observem todo esse contexto do cartaz, que nós vamos para uma perguntinha. Vamos lá? Pode colocar o próximo. Olha lá. Pensando um pouco sobre a leitura que você fez, eu vou ler aqui, volta um pouquinho lá no cartaz, tá bom? E depois põe novamente a pergunta. Não, pode deixar, pode ir para a próxima. Eu vou ler aquela questão e depois a gente volta um pouquinho aqui, tá bom? Ok, obrigada. Vamos pensar um pouco sobre a leitura que você fez. Para isso, propomos que leia a questão abaixo e responda. De acordo com a frase, então, não deixe seu melhor amigo morrer de raiva, a expressão destacada pode ter 2 sentidos,
certo? Então, essa frase toda aí pode ter dois sentidos. Leia as alternativas a seguir e assinale as duas respostas possíveis. Então, duas respostas. Letra A, ficar tão furioso e até parecer que irá morrer. Morrer de uma infecção viral comum que lhe poderá ser fatal. Morrer de doença infecciosa viral aguda grave que também poderá infectar animais mamíferos. Morrer porque tem sentimentos de alegria e felicidade. Volta um pouquinho só lá no cartaz. Isso, olha só para vocês darem mais uma olhadinha. E agora eu vou deixar na pergunta para vocês pensarem, ok? Vamos lá, um minutinho para vocês. Vamos lá, então. Colocaram A e C, somente a letra B, B e C. O Brian colocou letra D apenas, A e C. A Beatriz e o Pedro. A Beatriz colocou B e C, o Pedro B e D. Tá, vamos lá. Respostas A e C, tá? Ficar tão furioso, ó, deixar o amigo morrer de raiva, nesse sentido é figurado, né? Deixar o amigo morrer de raiva pode ser de ficar furioso. E o outro, porque a gente tem ali o cachorro mesmo, é de morrer, então, dessa doença infecciosa viral aguda grave, que também poderá infectar outros animais mamíferos, certo? Deixa eu só responder uma coisinha. Então, ó, letra A e C são as corretas. Deixa eu só fazer uma colocação para vocês, ó. A gente está usando o material Aprender Sempre, mas algumas vezes nós precisamos fazer adaptações, ok? Há um problema muito sério, muitas vezes, com o texto que está lá, porque na sala de aula, tudo bem, ele pode ser utilizado, mas quando nós precisamos utilizar aqui, é um outro contexto, ok? Então, não fiquem bravos. A Pro Edmeia Maria diz que a questão está mal elaborada, né? Ok. Vamos repensar, Pro, ok? Nessa questão, então. A questão 2 agora. Leia novamente os cartazes 1 e 2 e escreva as formas verbais que você identificou. Então, formas verbais que você identificou. É do jeito que o verbo aparece aqui, tá? A forma verbal é nesse sentido, do jeito que ele aparece aqui. Então, no cartaz 1, quais são as formas verbais que aparecem? No cartaz 2, quais são as formas verbais que aparecem? Vamos lá? 2 minutinhos para vocês.
E aí, Elaine? Vamos lá. O Cauã colocou seja, deixe, depois seja, deixe, imperativo. A aluna Beatriz, no cartaz 2, deixe. Seja e deixe, imperativo. Tá. Então vamos lá. No primeiro nós temos aqui então o seja, né? Era só a forma verbal, não precisava dizer em que modo que estava, tá? Porque a gente vai tratar disso nas outras aulas ainda, mas ok, se vocês colocaram, significa que vocês já estão bem inteirados aí do assunto. E a próxima, nós temos, não deixe seu grande amigo morrer de raiva, né? Durante o ano todo, você pode vacinar o seu animal gratuitamente. Então, nós temos o deixe, nós temos o morrer, nós temos pequenininho, o pode, e nós temos o vacinar. Eu não sei se vocês repararam, que nesse cartaz não há pontuação. E dentro aí da apostila, né, há uma habilidade também para trabalhar a pontuação, ok? Então, eu coloquei sem pontuação, e aí, por exemplo, vamos ver se eu não vou me atrapalhar com a lousa aqui. É desse lado? Não. De qual lado que é? Fala para mim, que eu estou atrapalhada. O que eu fiz? Arruma para mim, por favor. Arruma para mim. É desse lado? Já posso ir agora? Ai, beleza, já posso ir. Então, peraí, ó. Não deixe seu grande amigo morrer de raiva. O que eu poderia fazer? Colocar um ponto final aqui, certo? Não deixe seu grande amigo morrer de raiva. E aí, durante o ano todo, olha só, a gente tem uma expressão aí de tempo. É difícil para vocês porque vocês ainda não entraram nessa questão. Mas ok, vamos fazer a pontuação corretamente. Eu vou falar agora e depois a gente vai reforçando tudo isso. Então, durante o ano todo, vírgula, né? A gente tem uma expressão de tempo, não dá para fazer a vírgula direito aqui, mas é uma vírgula. Durante o ano todo, você pode, durante o ano todo, uma expressão de tempo que está deslocada, você está iniciando a frase com ela, então precisa colocar uma vírgula aí, tá? Durante o ano todo, você pode vacinar o seu animal gratuitamente. E por ser um cartaz, a gente poderia colocar aí um ponto de exclamação no final, tá? Então, pontuem também o de vocês para a gente começar a prestar atenção, porque veio sem pontuação, eu deixei porque havia uma habilidade para falar dessa questão da pontuação, ok? Então, não deixe seu grande amigo morrer de raiva, ponto. Durante o ano todo, vírgula, você pode vacinar o seu animal gratuitamente, ok? Vamos lá para mais um slide. Próximo. Então, vamos lá. Na aula de hoje, o que nós fizemos? Nós retomamos o gênero cartaz e suas características. Vocês se lembraram bastante disso, né? Das características do gênero cartaz, que ele se preocupa com a estética, as palavras, a cor. Inclusive, eu não falei, mas tem o raiva, e o raiva estava em vermelho, né? Precisa prestar atenção nisso. Nós lemos e interpretamos alguns cartazes. Um dos cartazes é o da apostila, o outro não, tá? Por razões aí que vocês, na hora que prestarem atenção, analisarem o discurso, vocês vão saber porque eu não coloquei. Identificamos, reconhecemos e analisamos o uso dos verbos em suas formas verbais e seu emprego na linguagem do cartaz como recurso estrutural do gênero. Então, vocês já haviam dito lá no começo que esse gênero pede o modo imperativo, ok? Por quê? Porque a intenção é que você faça o que está sendo mandado, na verdade, pedido, né? Ou você mude, você reflita, ou você mude o seu pensamento, ou você mude o seu comportamento, ou se for numa propaganda em que o anúncio seja para vender algo que você consuma, ok? Então, o modo imperativo aí é para isso, certo? E entendemos, olha só, que a função do cartaz, nesses daqui principalmente, é informar ou conscientizar. Falei da publicidade porque o cartaz também, ele aparece no anúncio publicitário, ok? E vocês estão acostumados com isso, vocês veem bastante, e ele é de fácil alcance no sentido de leitores, ok? Então vamos lá, até a próxima, essa foi a nossa aula de hoje, até a próxima, bons estudos, obrigada Elaine. Eu que agradeço, Andréia. Avaliem a aula, por favor, também, e façam as tarefas, ok?
Beijo para vocês, até quinta!